Teste, tá ouvindo? Ok, ouvindo, Cauê, quando quiser. Tá bom, então. Boa noite para todo mundo, mais uma vez. Vamos fazer uma oração para começar o devocional. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, santificado seja o seu nome, Senhor. Te agradeço, Pai, por mais esse dia, por mais essa semana. Muito obrigado por tudo que a gente fez, tudo que o Senhor fez por nós, que o Senhor nos protegeu, nos abençoou. O Senhor continua nos protegendo, nos abençoando a cada dia, Pai. Obrigado por mais uma vez, mais uma comunhão, que a gente possa te louvar, te adorar e aprender mais da Tua Palavra nesse estudo dessa noite. Tudo conforme a Tua vontade, tudo no caminho, tudo em Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo, que o Senhor nos guie, nos oriente sempre, nos dê sabedoria, conhecimento, que esteja na nossa presença, Pai. Nos perdoe pelos nossos erros, Pai, que a gente possa ser cada vez mais perto de Jesus, que apesar de todas as provocações, todas as tentações, ele não pecou, fez a tua vontade, Senhor. Esteja com todos os pedidos de orações, todos que passam dificuldade, os nossos presidentes, os nossos governadores, essa eleição também, que vamos ter domingo. Que o Senhor esteja com os profissionais de saúde, os cientistas, que possam achar uma cura, uma vacina no seu tempo, conforme a tua vontade. É no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que eu peço, oro e agradeço. Amém. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém. A tua paz é como um rio que corre suavemente ao encontro do mar, Senhor Jesus. A tua paz é como os campos onde tem belas flores e há pássaros a cantar. Pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. Pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. Amém. Vamos ter a mensagem agora. Opa. Estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Joia, tá bom. Sim, estamos. Tá tão gostoso cantar, né? Tão bom, eu queria cantar mais, sabe? Mas tá bom. O que eu tenho que falar para vocês hoje é a respeito de uma situação que a gente acha assim ideal. Quando a gente pensa nos grandes homens e mulheres da Bíblia, quando a gente pensa naqueles homens, aqueles profetas do Antigo Testamento, né, os juízes, as juízes também, quando a gente pensa nos apóstolos, e a gente vai em Hebreus capítulo 11, que fala sobre a fé, a gente costuma se referir a eles como heróis da fé, né? Mas, assim, fico pensando, às vezes, se a gente não coloca muito, não coloca como se fossem superpoderes, entende? Como se fosse um super-herói da Marvel, né? Assim, e coloca esses homens e mulheres como se fossem supers, que são capazes de fazer tudo e nunca tem fraquezas, não tem problemas, não acontece nada com eles. E eu sei que a Bíblia
ela é muito honesta, né? A gente sabe, na Bíblia é muito sincera e muito honesta, porque ela abre para nós esses profetas e esses homens e mulheres como eles realmente são, humanos, com suas virtudes, com as suas qualidades, mas também com as suas falhas, com seus problemas. E é isso que nos aproxima tanto deles. A gente se identifica com eles, porque justamente eles têm os seus grandes momentos, eles têm aqueles momentos em que eles estão realizando obras maravilhosas, mas tem também momento de fraqueza. Tem um momento em que eles caem, tem um momento em que eles desanimam. E eu queria falar hoje, especificamente, sobre um desses homens, um profeta do Velho Testamento, o profeta Elias. O profeta Elias, ele é muito celebrado, muito celebrado. Entre os judeus, ele é muito celebrado. Quando você abre o Novo Testamento, o profeta que mais é mencionado por Jesus e pelas pessoas é Elias. Então, quando eles se referem a Jesus, falam, é Elias reencarnado? Será que é o Elias que está voltando? Então, Elias, ele é ele é superestimado nesse sentido. Mas Elias também passou por maus momentos. Uma das questões mais assim envolvendo a vida de Elias é porque ele viveu numa época extremamente perigosa. Ele viveu talvez na época e no lugar mais perigoso para um profeta de Deus viver, que foi o reino de Israel. Nessa época em que ele viveu, havia já aquela divisão, né? Os 10 tribos que foram para o norte dividiram em 2 tribos para o sul. Ele viveu naquele local das tribos do norte, Israel. As 2 tribos do sul era Judá. E ele viveu bem ali em Israel, onde havia uma grande idolatria. Onde, assim, o Deus de Israel, o Deus vivo, ele foi deixado de lado. Ele viveu numa época em que estavam ali, deixa eu pegar minha anotação aqui, ele vivia, então, em um local onde Israel e Judá estavam divididos, Israel ao norte e Judá ao sul, enquanto os judeus adoravam em Jerusalém, os israelitas criavam templos, misturavam a sua crença com deuses pagãos. Essa região era governada por Jezabel, a gente já ouviu falar nela, né? Aquela rainha extremamente corrupta, né? Uma princesa que não era israelita, ela era pagã, né? Fenícia, e ela era casada com Acabe. Acabe era o rei das 10 tribos separadas do norte. Então, Acabe se casou com Jezabel e os dois lá, Acabe para poder agradar, né, essa princesa Jezabel, que era pagã, levantou templos e altares para agradar a esposa e se afastou do culto ao Deus vivo, ao Deus de Israel, de Judá. Elias, então, viveu nessa época e ele foi muito firme e ele foi decidido em confrontar Jezabel e a falsa religião com o culto ao Deus Baal. Deus o auxiliou em várias situações difíceis e milagres que nenhum outro profeta tinha realizado. Eu coloquei alguns aqui, o texto é bem interessante, ele está lá em 1 Reis, capítulo 17, depois se vocês quiserem ler, tá, com mais tempo, 17, 18 e 19, conta um pouquinho a história de Elias. Elias, então, ele previu uma grande seca e fome por 3 anos e meio naquela região de Israel. Ele fez um milagre, ele fez um milagre de multiplicação da farinha e do azeite quando ele estava hospedado na casa de uma viúva da região de Sarepta, né? Por conta daquela seca, havia muita fome, essa viúva tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e disse, olha, eu vou fazer isso daqui só para poder comer, eu e meu filho, e depois a gente não tem mais nada, nós vamos morrer. E aí Elias fala, não vai morrer, você vai pegar esse azeite, faz com a farinha, faz um pouquinho, separa um pouquinho disso daí, faz um bolo, faz um pão para mim. E depois disso, você vai ver que
a farinha e o óleo, o azeite não vão acabar, e realmente não acabou, se multiplicava, e ele conseguiu fazer isso. Milagre de multiplicação, né? Muito parecido, né? Assim, claro, né? De uma escala bem menor, né? Com aquilo que Jesus fez, né? A multiplicação dos pães. Outra coisa, ele era alimentado, quando ele estava, nesse período que ele estava refugiado numa caverna, ele era alimentado por pássaros. Os pássaros vinham trazer alimento para ele, carne e pão. Ele também ressuscitou o filho daquela viúva, né, da viúva de Sarepta. E a passagem mais famosa é o confronto que ele tem entre ele e o desafio aos profetas de Baal no Monte Carmelo. Lembra dessa passagem? Fazem dois altares, colocaram lá os animais de sacrifício, e aí ele fala, olha, pede para que chova fogo do céu, para que isso possa, para que esses sacerdotes, né, para que Baal possa, se Baal realmente ele existe, esse altar, essa oferta vai ser queimada e vai ser consumida. E isso não acontece. E aí ele fala assim, não, faz o seguinte agora, da minha parte aqui, enche de água, encharca tudo, e encharca 3 vezes, porque agora vai vir fogo do céu. E de fato vem fogo do céu, consome o altar, consome a oferta, e aí Elias fala, tá vendo só? Por conta disso, aqueles profetas de Baal, eles foram mortos pelo povo, porque todo mundo daí creu que realmente o Deus vivo era mais poderoso que Baal. Então foram grandes feitos que Elias conseguiu realizar. Foram coisas espetaculares. A gente pode comparar isso até mesmo com os feitos de Jesus no Novo Testamento. Ele, da mesma maneira, ressuscitou uma pessoa, né, o filho da viúva, aqui no caso, aí a gente compara com a ressurreição do filho da viúva lá em Naim, né? É um dos primeiros milagres dele, de Jesus, a multiplicação dos pães também. Então, Elias é um profeta, assim, super poderoso, vamos dizer, né? Mas ele não estava imune aos problemas e às dificuldades. Eu acho que depois que tudo isso aconteceu, Elias se superestimou, ele pensou, olha, eu posso qualquer coisa. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai até o palácio de Jezabel, porque ele tem certeza que depois de tudo aquilo que aconteceu, tanto Jezabel quanto Acabe vão se converter, vão se arrepender e vão voltar. Era essa expectativa que ele tinha. Puxa vida, Deus me acompanhou até agora. Eu fiz coisas tão fantásticas, coisas tão maravilhosas, que agora vai dar certo. Ah, depois disso, né, nesse meio tempo também, volta a chover. Volta a chover. Aquela seca de 3 anos e meio, ele ora e volta a chover também. Então, assim, ele está super confiante, ele está muito motivado e ele está sabendo que, acredita, né, que por conta disso, tudo que vai acontecer vai dar bom para ele. E aí o que acontece é a passagem que eu gostaria que o Otávio lesse para nós agora, em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Então, 1 Reis 19, do 1 ao 14. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou
tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daqui e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Obrigado, Otávio. Será que a gente consegue perceber o desânimo de Elias? Será que a gente já não passou pela mesma situação? Depois de uma alta, né? Tudo bem, tudo vai dar certo. Ele esperando uma situação e Jezabel fala: não, agora eu vou matar você. Ele esperava que ela pudesse se converter, mas não. Muitas vezes na nossa vida cristã a gente sente isso também. A gente tem um projeto, a gente tem uma ideia, a gente sai animado para pregar, para evangelizar, e às vezes as coisas não dão certo como a gente queria. Mas Deus nunca deixa de estar do nosso lado. É interessante que Elias, ele vai descendo e ele vai em direção a Judá, porque ele não queria mais saber, ele não queria mais ficar lá no norte. Ele desceu até onde ele podia fugir e ficar no cantinho. Eu penso que a depressão é meio assim, não é? Você fecha a porta e você quer ficar lá no teu quarto só, não quer ver nem a luz do sol. O desejo dele, assim como alguém que está se sentindo deprimido, e depressão é uma sensação assim, é a vontade de morrer. A vontade que a gente tem é de desaparecer. Eu não quero mais. Chega. Eu não aguento mais. O interessante é que Elias vai até o Monte Horebe. Sabe onde é o Monte Horebe? É o monte onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Eu acho que nesse momento ele tinha aquela vontade de chegar ali perto e, Senhor, eu só quero ficar perto do Senhor. Eu só quero chegar perto do Senhor e morrer. Me leva daqui. E aí Deus se apresenta a ele e mostra que ele é poderoso, porque ele mostra através de um forte vento, de um terremoto, de fogo, os feitos dele. Ele mostra como ele pode fazer, mas não é ali que Deus está. Deus se mostrou a Elias através de uma brisa suave e pergunta: onde é que você está? E às vezes é isso. É no silêncio e não na tempestade que a gente encontra Deus. É na calmaria e não no terremoto que a gente encontra Deus. Às vezes é importante a gente estar recolhido. Eu não estou dizendo que Elias agiu errado quando ele estava fazendo isso, não. Mas assim como ele, nós também temos um momento de solitude, um momento que nós precisamos estar parados, pensando somente na companhia de Deus, de estarmos na companhia de Deus, de buscarmos a companhia de Deus, de ficarmos a sós. Elias,
ele realizou grandes coisas. Mas eu acho que nada se compara ao fato de ele estar quieto e ouvindo a voz de Deus. O maior milagre que a gente pode ter hoje é nós estarmos com o coração aberto para aquilo que Deus tem para nos dizer. E para isso Deus está dizendo, calma, sem barulho, sem algazarra, sem feitos grandiosos, sem milagres, ouça a minha voz, ouça aquilo que eu tenho para dizer para você. E Elias, assim, ele se tornou um dos maiores profetas, sem ter escrito, que a gente saiba, né? Nenhuma palavra no Velho Testamento. Você não tem o livro de Elias no Velho Testamento, não existe, não tem. Você tem os feitos de Elias narrados nos livros de Reis. E a gente vê a influência que ele teve em relação às gerações futuras, até o tempo de Jesus, porque todos queriam que Elias retornasse. E sabe de uma coisa impressionante? Naquele momento da transfiguração, em que Jesus sobe ao monte e ele está lá com alguns discípulos, quem são as duas figuras que aparecem ali? Moisés e Elias. Vivo, estava lá, junto com Jesus. Eu acho que no momento Elias compreendeu que realmente é isso mesmo. É no silêncio que Deus fala. É no silêncio que ele tem a companhia de Jesus. É da mesma maneira para nós. É no silêncio, às vezes passando por problemas, depressão, dor, angústia, que a gente precisa se aquietar e saber que Deus é Deus. Como diz aquele cântico, né? Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Então, é difícil às vezes a gente pensar, né, como não são heróis superpoderosos, heróis da fé. São homens e mulheres como nós, que sofrem e têm tristezas também. Tem vitórias, muitas vitórias, mas tem tristeza também. Então, não desanime, irmão e irmã, não desanime diante das dificuldades, diante dos problemas. Se aquiete e saiba que Deus é Deus e que Ele nos abençoe. Amém. Cantemos o último hino dessa noite. Cante, amém, amém, alegre-se, amém, amém, glória a Deus, amém, amém. Cante, amém, amém, alegre-se, amém, amém, glória a Deus, amém, amém. Quando o Senhor voltar outra vez, que o povo cante, amém, amém. Quando o Senhor voltar outra vez, que o povo cante, amém, amém. Cante, amém, amém, cante, amém, amém. Que o povo cante, amém, amém. Cante, amém, amém, cante, amém, amém. Que o povo cante, amém, amém. Antes da oração final, eu fui buscar lá o cântico que o Jô sugeriu. Eu vou cantar este aqui, tá bem, Cauê? Me permita. Eu vou cantar como eu cantava para o Bernardo, o Bernardo gostava de ouvir esse cântico para dormir. Eu vou cantar como eu cantava para ele. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus.
Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Em ti, Senhor, seguro estou. Em ti, Senhor, seguro estou. Em ti, Senhor, seguro estou. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Amém. Ivan, fechou seu microfone, Ivan. Agora sim. Querido Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu de vida. Obrigado, Pai, pela mensagem, por tudo que ouvimos, Senhor, e que possamos ser iguais a esses profetas, possamos procurar, Pai, crescer em espírito e em verdade, como fala a Tua palavra. Também, Senhor, aumente a nossa fé, aumente a nossa esperança, Senhor, da glória eterna, que nós possamos ter a vida reta e voltada para Ti, e que nosso foco esteja sempre em Cristo Jesus, o Teu Filho amado. Abençoa-nos, Senhor, à noite, esteja presente em nossos lares com o Teu Espírito e conosco, Senhor, nos guardando e protegendo. Também, Senhor, esteja com os pedidos de orações que foram feitos por cada um. Que o Senhor esteja também pondo a Tua mão poderosa, Senhor, firme em cada um. Nós vemos a cada dia a resposta das orações, vendo crianças bem, vendo pessoas sendo curadas, e nós te agradecemos por isso, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Também, Senhor, esteja conosco nas eleições, que nós possamos fazer as coisas com consciência, e também, Senhor, esteja com o nosso país, para que nada possa acontecer de errado. Nós confiamos em Ti, abençoa cada um que está no poder, e que o Senhor faça com que cada um deles também se volte a Ti, e reverencie Jesus Cristo e ao Senhor. Abençoe os nossos familiares, e aqueles que ainda não deram, Senhor, um passo para Jesus Cristo. Que o Teu Espírito possa estar fazendo, agindo e buscando cada um deles, Senhor. Esteja conosco. Obrigado realmente pela mensagem, que nós possamos ficar com ela no nosso coração e mente e entender que Jesus Cristo é o Salvador. E é em nome dele que nós oramos nesse momento, te agradecendo por tudo. Amém, Senhor. Eu falando com o meu microfone fechado, que os microfones estavam abertos. Microfones liberados para todos. Obrigado, Jô. Obrigado. Obrigado, Jô, pela mensagem. Jô. Obrigado, Otávio. Obrigado, Boa noite. Valeu. Deus abençoe pela mensagem, Jô. Muito boa. Obrigado, Valdir. Obrigado. Na realidade, Jô, a depressão, ninguém pode dizer que está assim, fora, né? Livre, porque, né? Mesmo os homens de Deus, você vê Elias, um grande homem de Deus, que é mencionado depois também Tiago, né? Então, é uma grande referência como exemplo, né?
e teve depressão. E a gente vê outras pessoas aí fortes na palavra, mas ninguém está sujeito a depressão. E eu comecei a entender o que é depressão de alguns anos para cá, estudando a palavra, justamente até para fazer uma mensagem, uma ocasião. E aí eu aprendi que, veja bem, depois de tantos anos, eu aprendi que minha mãe, acho que não sei se já comentei com você ou com outras pessoas, minha mãe morreu de depressão pós-parto. Então, ela suicidou. Então, realmente, a depressão é uma doença que está... A pessoa fala, a pressão, aliás, depressão é coisa moderna, não é coisa moderna, é coisa antiga. É que não sabia o que era, né? Exato, não sabia. Que era, exato. Então, o que eu acho bacana é que Tiago fala mesmo, né? Elias era homem igual a nós. Né? Tiago fala isso. Né? Então, não é super-homem, é igual a nós. É verdade. A Davi também teve passagens de depressão muito forte, né? Sim. Então, é isso daí. A gente tem que reconhecer. Todo de depressão, isso é mesmo, não sabe da pessoa não. Então tá, irmãos, vou indo então, tá? Boa noite a todos. Vai pegar a estrada, né, Jô? Obrigado, Jô. Obrigado, fique com Deus te Deus. abençoe, que te acompanhe. Amém, obrigado. Boa noite, Tati. Boa noite. Jô, quando passar a primeira porteira, Jô, manda uma mensagem, tá? Quando passar a primeira porteira. Mando sim. Tá? Fica com Deus, boa viagem. Boa noite. Deus acompanhe. Ao contrário da depressão, o que a pessoa pode ter é uma hiperatividade. Ou ela se deprime, ou ela vai com tudo. Que ela não se deixa bater e ela vai com tudo, né? Então, os dois extremos é ruim, né? E eu fui por esse lado. E eu tô aqui emocionada pelo jeito que você cantou o hino. Foi para mim. Fica quieto, calma. Para acalmar, exatamente. Era assim que eu cantava para o Bernardo, era assim que eu sentia o cântico. É assim que eu sinto esse cântico. Fique quieto, sossega. É isso mesmo. Você sabe, Clarice, que a palavra de Deus diz, né, para a gente ser sóbrio, realmente para ficar sempre na média e não estar nesses dois extremos. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Equilíbrio. A sobriedade é você estar realmente num patamar que Deus se agrada, né? Para a gente não tomar atitudes hiperativas e nem ir para baixo. Então, a gente tem que tentar se manter, mas é difícil. Para algumas pessoas, com certeza, a depressão é intolerável. Não somos super-heróis, né? Não, nós somos pessoas comuns como todos os que passaram, né? Então, a gente tem que estar sempre orando, pedindo a Deus força, 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 porque não é fácil. Não é fácil. É engraçado que a gente fala assim, né? A gente passa por maus bocados, mas nós temos filhos. Quer dizer, se a gente pensasse que a gente poderia não ter problema, a gente não teria filho. Entendeu? Porque eles também vão passar. Sim. Né? Então, essas coisas a gente tem que raciocinar, né? Porque quando a gente se casa, tal, aí tem filho, e a gente passa por várias coisas, vários problemas, sabendo que os filhos também irão passar por coisas altas e baixas, né? A gente vai ter que tomar muito cuidado para que essas coisas se mantenham no ponto de equilíbrio, não é? Ô, Clarice, eu tenho a depressão há 12 anos. Eu já tive muitas recaídas, sabe? Muitas recaídas eu já tive. Mas hoje eu encaro assim, deixa eu tomar minha pílula da felicidade. Eu sempre olho para o remédio e falo assim, eu vou tomar a pílula da felicidade, porque é ela que vai controlar meu cérebro para me enxergar a vida de forma diferente, né? Mas aí a gente tem aquela fase que o remédio acaba acostumando, o seu corpo acaba acostumando com o medicamento, e o medicamento acaba não fazendo o mesmo efeito. Então, essa é uma outra fase da depressão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado
é assim, às vezes você fala, estou tomando medicamento e não está dando certo. Não é que não está dando certo, é que o seu organismo vai acostumando e ele acaba não fazendo mais efeito. Aí tem a troca dele. Então, tem tudo isso. Então, às vezes, a gente acha que a gente é forte, que a gente é isso, que a gente é forte. Porque Deus dá essa força para a gente. Mas a gente depende daquele medicamento, né? Para as coisas funcionar melhor. É como uma pessoa que tem pressão alta. Ela toma medicamento a vida inteira para controlar a pressão, né? E a gente também tem que ter essa, mas a gente tem que ter a sabedoria para estar cuidando nesse momento. Porque, às vezes, a gente fala, não, já estou tomando remédio, o remédio não está... Não, não é que o remédio, não é a culpa do remédio. É a culpa que, às vezes, assim, eu tenho há 12 anos e eu já parei por conta própria. E isso não é legal. Eu entrei numa crise bem difícil. Hoje, eu começo a perceber que o remédio não está fazendo aquele efeito que faz, eu já corro. Falou, doutor, tá assim. Então, vamos refazer, vamos ver, vamos fazer, porque é uma coisa difícil, não é fácil, não. Não é fácil, porque eu costumo dizer que é uma doença que não tem nenhum raio-x, nem um exame de sangue, que chega lá e fala, olha, você tem isso, né? Eu tenho que acreditar no que o médico está falando. Isso é o mesmo. Até eu entender isso é difícil, é muito difícil. E a aceitação mesmo, né? É muito difícil você aceitar essa doença que você sabe por que eu tenho. No começo, eu lembro assim, eu tive pessoas que falavam assim, quem é cristão não tem, é doença do Satanás. Várias pessoas falaram, né? E isso me deixou muito abatida, né? Porque nem eu estava entendendo que doença era, né? Então, aí depois você fazendo, você tratando, mas é uma coisa que é alguma coisa lá no seu cérebro que não está funcionando, né? Que você não solta essas enzimas, você precisa soltar, e você vai ter que ter medicamento para ter esse apoio. Eu falei que o contrário da depressão era a hiperatividade, mas é a ansiedade, na realidade. Ansiedade. A bem da verdade. Então, graças a Deus, eu acredito que eu não tenho depressão, mas eu já tive muita ansiedade. A ansiedade, ela faz parte da depressão, né? Normalmente, quem tem a depressão, a pessoa ela acaba desenvolvendo, né? Tomara que não, né? Ela acaba desenvolvendo a ansiedade, né? Mas é diferente. Na Mas realidade, é uma química, viu, que existe, que diz que varia. Eu já vi alguns estudos sobre isso, que é uma química que existe que varia de pessoa para pessoa. Então, quem pode falar assim, é falta de fé, igual você falou agora? Eu já vi realmente pessoa falar, uns falam que é falta de fé e outros falam que crente não tem depressão. É uma grande mentira isso daí, porque é um processo químico que segundo que eu vi, varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm um comportamento diferente de outras, mas é uma realidade que existe. Mas, na verdade, seu Nelson, não é uma coisa assim de varia de pessoa para pessoa. Na verdade, a depressão ela tem vários estágios. Então, tem o estágio inicial, depois tem o estágio que ela vai ficando, e tem o estágio que você controla, né? Que você acaba controlando. E tem o estágio que você não consegue controlar. Eu já tive fase de eu fechar o quarto, ficar fechada 3, 4 dias e nem tomar banho. Eu tinha medo da luz do dia e depois eu tinha medo da noite porque ia escurecer. Então, eu tinha medo do dia e tinha medo da noite. Conclusão, eu não saía do meu quarto. Então, assim, são vários estágios que tem a depressão, né? Então, assim, depende como está o seu cérebro. Se você está... o nível de dopamina. Você está fazendo, se está funcionando, se não está, e aí a questão é as fases mais difíceis e as fases que você controla. Tem as
Boa noite, boa noite. Boa noite. Quando tiver Boa noite, Quando tiver com Manuel. ansiedade, eu vou lembrar desse hino cantado desse jeito. Me chama que eu canto. Ajuda bastante. Me chama que eu canto para São você. duas coisas, né, Tá Clarice? bom. São duas coisas, né? Procurar Boa noite, ajuda seu Manuel. Boa noite, Boa Sra. noite. Severina. Boa noite. Oi, Valdir. Boa noite. Diga, Se eu Valdir. conseguir Diga. desligar, eu estou tentando desligar. São duas Ele não coisas, pode desligar. Clarice. Procurar ajuda de especialista, né? E também na parte espiritual, o auxílio dos irmãos, conversar com os irmãos, a oração, né? Desabafar, procurar ajuda de todos os lados, tanto de especialistas como se aproximar dos irmãos cada vez mais, né? Orar e essas coisas ajudam a gente também, né? Então, graças a Deus, a gente vai resistindo. Todo mundo passa por momentos de dificuldade, de provação grande, e pode desencadear um sintoma aí de ansiedade alta e depressão. Aí tem que são especialista, né? São multifatores. Cada dia o seu mal, né? Fala, Diga, Carlos. Carlos. Que leva à depressão são multifatores. O que as pessoas precisam entender, às vezes, é que tem o problema médico, porque você tem, às vezes, falta de lítio, tem problema médico. E uma coisa que ajuda muito, a minha filha é psicóloga e é especialista, está fazendo pós-graduação, inclusive fora do Brasil, tudo nessa área. Uma coisa que ajuda muito é você fazer psicólogo e psicoterapeuta, que são coisas um pouco diferentes, é psicanalista, né? Porque muitas coisas é a própria pessoa o remédio ele é um paliativo. O que resolve realmente o problema da depressão é a psicologia e a psicanálise. Porque para a pessoa achar o caminho, entendeu? Porque se você ficar... Vai ter casos que precisa tomar remédio e não pode parar, mas uma grande parte dos casos eles têm a ver com a psicologia e a psicanálise, que ajuda demais. O problema é que as pessoas não dão valor e acham que não precisam. Esse é o problema. Entendeu? Acha que é coisa para louco, né? Acha que é coisa para quem... que não é para você, entendeu? Então, aí você... Então, procura ajuda psicológica. Tem o psicólogo e tem o psicanalista. São coisas um pouco diferentes, a forma de trabalhar, né? Mas se você procurar isso, com a ajuda, às vezes, do psiquiatra, porque se você está numa fase aguda, você precisa de remédio. Só que pode diminuir o remédio à medida que você mesmo vai aprendendo a lidar com a sua ansiedade e com os seus problemas. E isso é com psicólogo e com psicanalista. É isso. A minha irmã, ela teve uma época aí que ela teve que procurar o psicanalista. Então, realmente você falou uma grande verdade. Também tem isso daí. E às vezes a pessoa não quer admitir que precisa, né? Ela falou isso aí para mim. E a gente acha que consegue resolver os problemas da gente sozinho, mas às vezes a gente tem... Todos nós precisaríamos fazer a psicanálise e a psicologia. Não, é por isso que eu falei. Mas normalmente, Carlos, isso faz parte do tratamento. Isso, normalmente, quando o psiquiatra, ele sempre encaminha você, porque você precisa desse auxílio também. Precisa fazer terapia direto, assim, não é uma coisa que você pode parar e falar, agora eu não vou fazer. Você tem que continuar fazendo, porque você vai aprendendo a lidar melhor com as situações de estresse, de pressão, porque todos nós somos sujeitos, né? Não adianta a pessoa achar que ele é forte ou ele é fraco. Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Às vezes o ponto fraco seu ainda não chegou lá, não foi atingido. Mas quando ele é atingido, ele te abala também. Então, todos nós precisamos, né? Por isso que eu falei que varia de pessoa para pessoa, porque é o seguinte, tem pessoa que não quer admitir. Então, esse que é o problema. Quando você não quer admitir, fica mais difícil. Muito. Esse que é muito difícil. Isso, e é lógico, a ajuda de Deus, oração, todas essas coisas ajudam. Com certeza. Mas Deus deu a capacidade da gente ter discernimento, procurar ajuda com profissionais, né? Tá certo? Senão ele não deixava os médicos, né? Não, senão era curandeiro, né? Aí não adiantava, era só fazer chazão e resolvia, né? É verdade. Certo? Mas a ciência está aí para a gente utilizar. Deus deu a inteligência para as pessoas para
abrir os caminhos. Então, se existem as pessoas que estudam um determinado assunto, eles sabem mais que a gente, né? Tá certo? Tudo é dom dele. Sem dúvida. Tudo é dom de Deus. Ajuda. Né? É isso aí mesmo. Mas é isso aí. Obrigada, gente. Especialista e apoio. Foi bom você ter Isso vindo. mesmo. Foi bom você ter vindo, Clarice. Eu estou participando mais à noite. Estou fazendo força de participar mais à noite. Isso. Então venha sempre. O Valdeci fica bravo. Ele me mandou uma mensagem: Clarice, estamos sentindo sua falta de manhã. E ele fala de um jeito tão amoroso. Eu falei: não, pelo menos umas 2 vezes por semana tem que participar de manhã, que é para ver a galera que não participa à noite. Vocês são muito queridos. Eu expliquei para ele que para você a madrugada é mais cedo ainda. Eu estou tentando organizar aqui. Meu dia é à noite. Não, mas na realidade eu acordo cedo. Eu entro às 8 no trabalho, né? Mas é que aqui acordar começa às 6, aqui é às 5, né? Então, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô dizendo. São Paulo, né? É verdade. Boa noite para vocês. Bom fim de semana. Boa noite a todos. Boa noite, seu Nelson. Boa noite a todos. Obrigado, Otávio. Boa noite, Ivan. Sono a Boa noite, todos. Marisa. Bom sono para Fiquem com todos. Deus. Boa noite, bom Domingo, descanso. se Deus quiser, Otávio, vou estar aí no metrô, na prévia. Amanhã Eu eu vou estarei dormir também até lá, hein? acordar às 8. Tchau. Tá certo. Abraço grande. Otávio. Alô. Boa noite, Carlos. Fica com Deus. Boa noite. Cláudia, boa noite. Boa noite, Valdir. Tchau. Boa noite, Ivan. Fiquem com Deus. Fiquem bem. Bem. Se Deus quiser.